E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Esse é o texto do versículo 6 do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Evidentemente, os homens desesperados já estavam cansados de viver, porque aquilo não era vida. Estamos nos referindo aqui àqueles povos que foram invadidos pelos povos sarracenos, que tinham ordem para não matar, mas apenas atormentar. E tanto atormentavam que os homens já não queriam mais viver. Aquilo não era vida, porque mesmo quando a vida era poupada, era só para renovação da dor. Quando tudo quanto reputavam sagrado era profanado, todos quantos prezavam estavam em perigo de humilhação, e os selvagens sarracenos dominavam sobre eles ou os deixavam só para um repouso momentâneo entre o perigo de ser súbita ou violentamente interrompido, como que pela ferroada de um escorpião. Já dissemos aqui várias e várias vezes que a história se repete. A humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Esses símbolos se repetem sempre. Vocês não podem se esquecer disso. E nós vamos ver mais tarde também. Mas nessa altura da história, era exatamente esta a interpretação dentro do Apocalipse, na grande visão do vidente de Pátimos, João, aquele que foi o discípulo amado, o evangelista e agora profeta. E a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Assim começa a descrição dos gafanhotos a partir do versículo 7º do capítulo 9 do Apocalipse. Estou repetindo para que vocês possam acompanhar aí na Bíblia de vocês para entenderem melhor o texto. E sempre lembrando, isto que está aí escrito são símbolos, como nós estamos vendo aqui. O que os gafanhotos representavam nesse momento da história, como estamos vendo aqui que aconteceu? Os sarracenos. Ora, é tradicional que o cavalo árabe leva a dianteira em toda parte, em todo o mundo. Isso aí os equitadores, não negam. A ciência da Arábia, diz a tradição, é perita em equitação, e os árabes ligeiros como gafanhotos e armados como escorpiões, prontos a se arremessarem num momento, estavam sempre prontos para a batalha. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Olhem isso como é interessante e se aplica exatamente aos sarracenos. Ora, quando Maomé entrou em Medina em 622 e pela primeira vez foi recebido como seu príncipe, um turbante foi desfraldado à sua frente para suprir a falta do estandarte.
Os turbantes dos sarracenos, semelhantes a uma coroa, eram o seu ornamento e o seu orgulho. As ricas pilhagens que eles renovavam com frequência os abasteciam abundantemente. Portanto, passar a usar o turbante correspondia proverbialmente a se converter a Maomé e a se tornar maometano. E os árabes eram antigamente distinguidos pelas mitras que traziam. E os seus rostos eram como rostos de homem. A gravidade e firmeza de ânimo do árabe é notável nas suas maneiras exteriores. Seu meigo rosto atrai. Seu amável gesto de cofiar a barba era venerável símbolo de virilidade. A honra das suas barbas era muito fácil de ferir e tudo isso faz parte da tradição desse povo. E vamos agora para o versículo 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os dentes de leões. Os cabelos compridos eram considerados pelas mulheres como um ornato. Os árabes, ao contrário dos outros homens, tinham o cabelo como o das mulheres, ou seja, por cortar. Costume esse registrado por Plínio e outros historiadores, mas nada havia de efeminado no seu temperamento, no seu caráter. Com efeito, como que significando sua ferocidade e força para devorar, que é que diz aqui o Apocalipse? Seus dentes eram como dentes de leões. E assim os sarracenos foram dominando o mundo. Surgiram ali de um ponto isolado na Arábia e foram se tornando uma potência. Mas no próximo programa nós daremos continuidade e aí a partir já do versículo 9. Até lá, e aquele já tradicional fraternal abraço.